E a minha reflexão hoje é muito simples. A gente vive um tempo muito obscuro, complicado, doloroso, incerto. E isso de maneira geral, vendo assim de maneira geral, conversando com pessoas, vendo os posts na internet, caminhando junto com pessoas, a gente vê que é um sentimento de maneira geral de muito medo, muita ansiedade, porque o futuro está muito incerto, tudo está mudando muito rápido. E parece que o nosso cérebro não foi feito muito para lidar com essa velocidade toda. Não querendo me meter em umas áreas que não são a minha, como a neurociência e tal. Mas pelo menos é que os especialistas falam, nosso cérebro não foi feito para essa velocidade toda, para esse acúmulo de informação. Não é à toa que a gente vê informação o dia todo. Se você perguntar no final do dia o que a gente almoçou, a gente não sabe. É um monte de coisa passando e nada fixando, porque é muita, a gente não tem como dar conta dessa demanda toda. E aí vem pandemia, um monte de gente morrendo. O mundo sem pandemia já não estava essas coisas todas, né, cara? Não estava muito legal, né? Muita gente morrendo, muita coisa ruim. Mas depois da pandemia ter ficado tudo pior. E a gente no meio dessa parada. E a gente no meio desse negócio. Como é que a gente vive no meio de tudo isso? Como é que a gente consegue ter até uma saúde emocional? Onde é que o Evangelho de Jesus de Nazaré nos dá uma paz e uma tranquilidade? Que Jesus mesmo falou, no mundo vocês vão ter aflição. No imperativo, no mundo tereis. A treta vai ser grande, Jesus já avisou. A vida dele foi uma treta. A vida do mestre nasceu numa comunidade liseira, cresceu em Nazaré, que era uma cidade assim, caipira total, pequeniníssima, certo? O ministério dele foi em Cafarnaum, na maior parte, perto de pobre, de prostituta, de beberrão, de glutão. Foi traído pelos seus melhores amigos, dormindo e acordando 3 anos com ele. Na hora dos finalmente só tinha um e a mãe. O que dizia que matava e morria na primeira chance negou 3 vezes. O que cuidava do dinheiro do ministério traiu. A vida de Jesus não foi moleza não, irmão. E ele afirmou que a nossa também não ia ser. A vida dos apóstolos não foi moleza. Paulo até vai falar. Parece que Jesus pegou a nossa vida e deu a gente como exemplo. Porque a gente apanha, a gente passa fome, a gente é preso. Para nós foi apanhar, para você está sendo pregar aí o evangelho de boa. Paulo fala isso, se não me engano, lá em Coríntios. Coríntios, né? Então, Jesus já falou, na vida tereis aflição. Aí vem Paulo e escreve uma carta, conhecida como a Carta da Alegria, que é a carta aos Filipenses. Um adendo bem rápido. Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Então você imagina, um cara preso, já tinha apanhado tudo que tinha para apanhar. Depois ele apanhou mais, né? Mas nessa época ele já tinha apanhado. Naufragou, já tinha visto tudo de ruim, já tinha passado fome. E ele mesmo fala isso na carta. E a gente vai ler esse texto. E o cara preso. Por que Paulo estava preso? Porque ele estava dizendo que Deus mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo estava anunciando o Evangelho. Não podia, foi preso. Preso porque estava dizendo que Deus amava todo mundo. E aí o cara vai e escreve uma carta, conhecida como a Carta da Alegria. Paulo vai dizer coisas, adiantando já um pouco aqui, como, eu sei o que é passar por todo tipo de coisa. Eu sei o que é ter comida, eu sei o que não é ter comida. E aí vem aquele texto bem conhecido que a gente adora falar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei vocês, é porque às vezes parece que a gente lê a Bíblia de maneira aleatória e não para refletir. Como o salmista fala, e na sua lei medita dia e noite. Porque parece que muitas vezes na nossa vida, no menor sinal que o cinto aperta, a gente já pula. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que vá para o espaço. Que eu não posso nada.
Paulo disse isso, mas Paulo não sabe o que é problema. Paulo não pegou pandemia. Não parece, eu estou falando besteira, não parece às vezes que a gente trata a Bíblia desse jeito? Jesus disse, na vida vocês vão ter aflição, mas parece que a gente passa batido nisso. Olhar para o Cristo como exemplo, no menor sinal de aperto na vida da gente, a gente já pula. E na nossa caminhada, na vida naturalmente, temos muitas aflições. E eu queria hoje ler alguns textos da Carta da Alegria, escrita pelo apóstolo Paulo, preso, apanhando, sem dinheiro, escandalosamente dizendo, alegrem-se. Alegrem-se. Filipenses 4. A gente vai ler a partir do versículo 4, tá? Depois que você lê o texto, se você usa os aplicativos, marca, isso ajuda. Se você trouxe a Bíblia aí, marca. Se você está no celular, quando a gente acabar de ler, você desliga o celular. Senão você vai ver quanto é que está a final da Eurocopa, vai ver o WhatsApp, aí você se desconecta, tá? Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, no imperativo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, em mim. E o Deus da paz estará com vocês. No versículo 11 ele fala, não estou dizendo, ele fala que se alegra porque os irmãos fizeram uma doação para ele e tal, ele sabia que eles não tinham feito antes, não era por nada, é porque não tinha feito oportunidade, não tinha tido oportunidade. E no 11 ele fala assim, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O antídoto para essa vida, que sim, é muito boa, mas sim, existem muitas dores, existem muitas situações complicadas, existe desespero, existe ansiedade, existe medo. O antídoto é se ligar na fonte de todas as coisas. E essa fonte é Deus. Porque Paulo fala isso, porque perto está o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai conseguir abrir mão da sua angústia, você não vai conseguir abrir mão da sua ansiedade, você não vai conseguir abrir mão dessa preocupação excessiva, desse medo, desse pânico, se você continuar querendo ter o controle da sua vida. Meu irmão, eu e você não temos o controle de muita coisa, para não dizer nada. Porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar mais. Hoje está tudo bem, amanhã não pode estar. Hoje você pode estar com grana, amanhã você pode não estar. Hoje você está mega saudável, amanhã você pode não estar. Hoje a pessoa que você ama está do seu lado, amanhã ela pode não estar mais. Por isso que o Tiago vai falar, por que vocês ficam dizendo, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo? Deixa de ser tolo. A vida é uma névoa que levanta e logo se dissipa. Como assim? O que vocês estão falando? Enquanto eu e você continuarmos querendo segurar o controle da nossa vida, nós vamos ser inundados por insegurança, ansiedade, preocupação. Sabe por quê? Porque você não tem controle. E quanto mais você quer, é um ciclo. Se é uma pessoa controladora, quanto mais você tem controle, mais desesperado você fica. Porque mais medo de perder o controle você tem.
E o pior, você vê que você não tem um controle de muita coisa. Paulo diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ele continua no versículo 7. A paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O coração e a mente. Mas antes, qual é a atitude que vem? Entrega. Oração de súplicas. E com ação de graça, entreguem os seus pedidos ao Senhor. Tem uma música antiga. Quando eu era pivete, essa música já era velha. Que diz assim, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. Quem cantar se entrega. E navega com fé. Cláudia Valesca já canta. E em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. Seguro estará. Solta o cabo da nau. Meu irmão, entrega o controle. Enquanto você estiver assim, vai Deus, é teu e não é, teu e não é, você vai adoecer. É muito fácil hoje em dia a gente... Você perceberam que tudo hoje é pandemia? Eu pintei o cabelo de louro. Alguns aqui lembram, né? Ei, bicho, foi isso? Pandemia. Aí depois eu raspei. Bertinho, foi isso? Pandemia. Tudo é pandemia. Meu filho, você engordou, pandemia. Você está magro, pandemia. Tudo é pandemia. Tá fácil a gente colocar agora um monte de desculpa na pandemia de coisa que era para a gente estar fazendo. Tá fácil. Meu irmão, entrega a Deus. Às vezes acompanhando gente, o pessoal vem às vezes com uns problemas assim que você... Eu lembro quando eu tinha, 20 anos e um amigo meu veio conversar comigo, a gente tinha uma banda, a gente tocava direto junto. Ele falou, cara, preciso conversar contigo. Na hora, vamos lá. O cara estava se separando, eu lembro que eu liguei para o Delbrando. Delbrando, o que eu falo para um cara que está se separando se eu nem namorado eu tenho? Às vezes aparecem uns problemas. E teve uma coisa que eu aprendi na minha vida. E eu falo direto. Os amigos que estão aqui não deixam mentir. Robertinho, está acontecendo tal e tal coisa, o que eu faço? Ele disse, você já falou com Deus? Aí o cara buga. Isso era a primeira coisa que era para a gente estar fazendo, meu irmão. Cara, o que está acontecendo tal e tal coisa? E eu sempre pergunto a mesma coisa. Fala com Deus. É mentira? Já falou com Jeová? Já falou com o papai? Conversa com ele. Cara, eu não sei mais o que fazer com a minha mulher. Já conversou com Deus? Deus foi tu que me deu. O que eu faço? Eu fiz essa oração em janeiro. Falei, Deus, a tua palavra fala que é para eu amar minha mulher como tu amou a igreja. Como é que eu amo essa mulher? Uma coisa é eu ler esse texto, eu estou correndo na prática. Aí eu quero perguntar para você, você está falando com o papai? Ou você está toda hora tentando resolver com a tua sapiência? Com a tua capacidade? Vai falar com Jeová, meu velho. Vai falar com ele. Ei, pai, está difícil. Ei, pai, não estou conseguindo. Quero parar de fazer tal coisa e não consigo. Leia lá o que Gálatas fala sobre isso. Vivam no Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo que está em mim, você está aí para isso mesmo. Vá falar com Jeová, meu velho. Pare de querer tratar tudo na sua força. Converse com Ele. Orações e súplicas e ações de graça. Apresente os seus pedidos a Deus. Porque quando você apresenta seus pedidos a Deus, você está entregando, mas tem que entregar de coração, tá? Não adianta dizer da boca para fora, não. Você entrega a Ele, e aí a paz que excede todo o entendimento, e aí a paz tomará o coração e a mente de vocês. Que mente inquieta que a gente vive hoje. Meu Deus. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância.
Vou te falar o que é abundância no tempo de hoje: paz, alegria e esperança. Paz, alegria e esperança. Mas não é só hoje não, porque Jesus falou, ó, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo já dizia o que era paz. Há 2020 anos atrás o mundo já dizia o que era paz. Imagina hoje em dia, né, que todo mundo fala tudo. Todo mundo sabe de tudo. Jesus já estava dizendo, eu tenho uma paz que ninguém vai te oferecer. Eu fico até brincando, num momento tão difícil como esse, particularmente na minha profissão, muito caótico. Às vezes eu encontro com amigos na rua, colegas de profissão que estão em situações difíceis, eu sei, tá difícil para mim também. Falei, cara, como é que tá? E às vezes dá vergonha de dizer, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus é uma fonte inesgotável de esperança. A pergunta é, onde é que está o teu coração? A pergunta é, onde é que está o controle da tua vida? A pergunta é, onde é que você coloca a esperança do teu amanhã? Porque a palavra de Deus fala que o dia de amanhã pertence ao Deus de Israel. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Olhem os passarinhos, eles não trabalham, mas todo dia tem comida. Olha os lírios do campo, não tecem roupa, mas o Senhor veste, nem Salomão se vestiu como eles, o Senhor dá. Teve um tempo lá na minha casa, nem sei se eu já contei essa história, que a Renata começou a colocar, no apartamento lá, começou a colocar comida para os passarinhos irem para lá. E ela botava ali todo dia, não aparecia ninguém, até um dia que apareceu um. Começou a comer. Daqui a pouco tinha 2. Daqui a pouco, foram 3, amor? Foram só 2? Foram mesmo uns 3, né? Foram 3, daqui a pouco tinham 3. E tinha um detalhe, quando ela não colocava, o passarinho ficava lá na varanda e com um olhazinho de paciência para ela, entendeu? E aí? Dizer que ficava sentindo um incômodo, sabe? Tipo, amor, tem que comprar comida desses passarinhos. Até um dia que eu passei lá em frente, o Espírito Santo, eu disse, olha aí, amor, olha aqui Mateus 6 aqui. Deus te usa para alimentar esse passarinho. Mas tem mais, o passarinho sabe mais de evangelho do que nós, sabe por quê? Que a oração que Jesus ensinou não é assim, ó, o pão nosso. Então, meu amigo, como diria meu grande amigo Carlinhos Queiroz, quem faz a oração do Pai Nosso, tem que estar disposto a ser a padaria de Deus, que o pão é nosso, não é meu. O pão é nosso. O pão é nosso. O passarinho ainda chama o colega, ainda come, e esse ainda chama outro. E Mateus 6 acontecendo ali na varanda da minha casa. E no final, Deus ainda ministrou no nosso coração, porque mostrou como exemplo. Eu falei, então vamos ficar tranquilo, tá? E tá cuidando deles, vai cuidar de nós também. Aonde é que está seu coração, meu velho? Aonde é que você está colocando a tua esperança? Você está se alimentando de quê? De que fonte você está bebendo? Porque Jesus falou para a mulher samaritana assim, se tu beber dessa água, tu vai ter sede. Se tu beber da que eu te ofereço, tu nunca mais vai ter sede. Qual é a fonte que você está bebendo? Ou você passa o dia vendo tranqueira na internet, em grupo de WhatsApp? Se tranca no teu quarto e vá falar com Jeová, porque Ele lhe basta. Jesus disse que rios de água viva fluiriam daquele que crê nele. No mundo sem esperança, no mundo louco como a gente está vivendo, era para a gente ser taxado tudo de louco. Era para os crentes estar tudo assim, mas tem esperança e a gente está feliz. A gente está no mesmo discurso dos caras? A gente está no mesmo discurso de quem não conhece o evangelho do Jesus de Nazaré? Tem alguma coisa errada. Robertinho quer dizer que crente não fica triste? Não, lógico que fica. Jesus ficou triste e ansioso a ponto de sangrar. Mas onde é que ele estava quando isso estava acontecendo? Onde é que ele estava? Prostrado perante o Pai clamando. Onde é que eu e você estamos quando isso está acontecendo? Jeremias 2 fala assim, meu povo cometeu contra mim 2 pecados. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e criaram para vocês cisternas rachadas, que não retêm água. Versículo 7, Paulo vai falar assim, ó. O que para mim era lucro, esse é o 3, o 4. 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. O que é que eles aprenderam e ouviram e receberam do Paulo? Vou ler para vocês. Está lá em Filipenses 2. Nada o façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No 15 ele fala, para que venham se tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Capítulo 3, versículo 20, Paulo fala, nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como diria aquele meme, nós não somos daqui nem vem para ficar. Nós somos do céu e um dia nós vamos voltar para lá. O antídoto para essa ansiedade, para esse medo, para esse pânico que Paulo nos ensina em Filipenses são dois. Primeiro, entrega o controle da tua vida para Deus. Brother, abre mão. Abre mão. Para de lutar. Se rende. Reconheça a sua incompetência para gerir a sua própria vida. Porque muita coisa você não tem controle. Eu não estou falando de organização de tempo, eu não estou falando de você trabalhar muito. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você achar que você é o dono da sua própria vida. Porque você não é. Sabe por quê? Porque se você quisesse ter lhe dado a própria vida, você não conseguiria. Foi lhe dado de graça. Deus soprou sobre as suas narinas, o rua de Deus. A palavra hebraica para o sopro de vida, para se tornar uma alma vivente. Isso não foi você que se deu, isso foi lhe dado. Deus lhe deu o fôlego de vida, o rua de Deus. Na próxima oportunidade que eu vim aqui, eu espero que a gente consiga conversar mais sobre o rua, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nessa caminhada. Hoje eu não vou conseguir falar sobre isso. Entrega o controle da sua vida para Deus. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confia no papai. Como eu costumo dizer, ele não disse que ia dar tudo certo. Jesus nunca disse isso. Ele disse que estava preparando um lugar e disse que sozinho nós não estaríamos. Mas dizer que ia dar tudo certo, ele nunca falou. Por isso que o texto continua. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Problema vai ter, sozinho nunca a gente vai estar. Não se preocupa, Deus sabe o que você está passando, Ele passou por tudo. Tem um teólogo que fala que Jesus na cruz é Deus dizendo, eu entendo. Não vem com esse papo de dizer que Deus, tu não sabe o que é isso. Não, Ele sabe, Ele se fez homem, está aqui, Paulo fala. A obra de Jesus começou ele esvaziando a si mesmo. Não tomou como usurpação ser igual a Deus. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E esse é o segundo antídoto. Propósito do caminhante, sabe qual é? Servir o outro. Acabou. Paulo vai falar, levem as cargas uns dos outros e cumpram com a sua missão. Quer ver sua ansiedade ir embora no instante? Parênteses. Não estou dizendo que a ansiedade é besteira. Eu luto contra a ansiedade, faço tratamento psicológico. É uma doença. Mas quer ver um negócio que ajuda muito no tratamento? Vá viver o evangelho. Paulo vai falar aqui em Filipenses dos que vivem para o seu próprio estômago. Como é que você não fica ansioso desse jeito?
sendo consumido pelo egoísmo. Sai do teu estômago e vai servir. Né? Que a gente tem que viver o nosso propósito. O meu propósito, eu vou descobrir qual é. Sabe qual é o seu propósito? Serviço. E sabe onde é que começa o serviço, meu irmão? Dentro da sua casa. Vá cuidar da sua mulher, vá cuidar do seu marido, vá cuidar da sua mãe, vá cuidar do seu pai, vá cuidar dos seus filhos, vá servir. Vai trabalhar, não é o que você gosta, mas vá lá e sirva. Servir, é isso que Paulo está dizendo aqui. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. É isso que a gente tem que estar fazendo, escandalizando, amando gratuitamente, saindo do nosso próprio umbigo, que é a raiz da palavra idiota, é aquele que olha para o seu próprio umbigo. Os dois antídotos: entrega a tua vida, entrega o controle, fala com o papai, bota para fora, diz para ele, conversa com ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o pai que o quê? Que ouve não, que vê. Que vê. Por isso que eu gosto da definição do Ed que fala: oração não são palavras que Deus ouve, mas um coração que Deus vê. E o pai que vê em secreto te responderá. Entrega o controle. Segundo, sai do teu umbigo. Para de viver para o teu estômago. Vá cuidar de outros. Eu poderia ler N textos aqui que Paulo tem, falando sobre você viver para o outro, sobre você cuidar do outro. Mas eu não vou esticar muito. Mas se você quiser, leia Filipenses inteiro. É ótimo, é um livro super curto, em 5 capítulos, tanto você ler. Em 4 capítulos. Uma carta linda, maravilhosa. Você vai ver quantas vezes ele fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Cuidem uns dos outros, sirvam uns aos outros. Imitem a mim como eu imitei Jesus. E o que Jesus fez? Se esvaziou para o quê? Para servir. Para servir. Que nem uma pessoa que eu sigo, que ela fala, né? Para a gente terminar o dia bem espremidinho, que nem um limão. De tanto que a gente serviu os que nos cercam. E servir com alegria, viu? Servir como entrega de vida. Aí a gente começa a arrumar, porque a gente para de ficar toda hora nesse delírio de mais isso, mais dinheiro, e mais beleza, e mais isso, mais isso, e mais isso, e mais, e mais, e mais, e mais. E o vazio no nosso coração, cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Sabe por quê? Porque busquem primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, alegria, amor, o belo. Isso é o reino. Vivam, busquem primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um alinhamento, é uma sintonia que você tem que colocar no teu coração. Talvez hoje seja o dia de você abrir mão do controle. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Talvez hoje a sua oração seja: Deus, eu acho que hoje é um dia de eu me render. Hoje é um dia de eu abrir mão. Hoje é um dia de entregar o controle. Hoje é o dia de eu dizer: chega, eu sou muito incompetente para isso. Eu fiz essa oração, fiz várias vezes na verdade. Mas teve uma vez especial que eu falei: Deus, eu sou muito incompetente no dar, toma. Pelo amor de Deus, toma. Está dando tudo errado. E se for esse o teu dia, faz uma oração com sinceridade. E não se preocupa que a ele você não vai enganar, não. Você pode se enganar, a ele você não engana. Até porque ele já sabe, né? Antes que a palavra saia da minha boca, tu já sabe o que eu ia dizer. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, já me chamava pelo nome. Faz uma oração aí, bicho, sincera, porque eu vou te falar, ela é dolorosa. Eu já vou te avisando. Não é fácil a gente abrir mão do controle, porque... como assim?
A outra coisa, hoje é um dia de você derrubar altares. Tem um lugar na tua vida que só Deus pode estar. Enquanto você estiver colocando outra coisa, a sua sede nunca vai passar. Isso é estratégico do mundo e com certeza por influência do maligno, para que a gente esteja sempre morrendo de sede, para que cada vez mais você consuma tudo que eles estão te oferecendo. Mas nós somos o povo que pode dizer: não tenho falta de nada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só pode dizer isso quem caminha lado a lado com Jesus de Nazaré, o Messias. Quem pode dizer como Jó: antes eu te conhecia só te ouvi falar, hoje os meus olhos te veem, porque tem intimidade.